Olá, os camaradas. Esse é o Conversa com o Guerreiro. E eu estou aqui com o cantor das multidões aqui, Orlando Silva. Tudo bem, meu amigo? Como é que estão as coisas? Eu já vou te Tudo bem, apresentar. guerreiro? O Alegria de te ver aí com saúde, forte, sabendo que você está se cuidando. Muito bom. Prazer te encontrar. prazer é meu. A gente está aqui, a minha ideia é conversar aqui com os candidatos a prefeito de São Paulo. Esse é um programa gravado, né? Talvez o Orlando e talvez alguém da equipe do Orlando esteja aí agora no chat enquanto a gente está passando no horário que a gente está vendo aí, mas a gente gravou um pouco à tarde por conta da agenda corrida do pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PCdoB, que já foi ministro dos esportes do governo Lula, um baita ministro, e é deputado federal aí, tem algumas cartas na manga aí em defesa do povo trabalhador, do povo brasileiro. Gostei muito do teu tweet em relação ao Getúlio esses dias, viu, Orlando? Muito obrigado aí. E vindo de um socialista, isso faz todo sentido. E eu vou começar com a minha primeira pergunta aqui, cara. Você sabe que o PDT está numa conversa muito franca, muito ampliada já com o PSB. E a gente está vendo aí essas questões de quem vai para o segundo turno contra, né, provavelmente, um candidato da situação, aí, o próprio Bruno Covas, né? O que é lamentável para mim, é algo horrível. Né? Eu queria saber o seguinte de você, Orlando Silva. Você apoiará o candidato do campo progressista no segundo turno, sendo ele Márcio França, sendo ele o Boulos ou até o Tato? Eu apoiarei se eu não estiver lá. A minha luta está lá. Muito Guerreiro, bem. primeiro é o seguinte, essa coisa que você falou do Getúlio, para mim foi uma coisa muito interessante. Hoje eu conversei com o Miguel do Rosário, do Cafezinho, e eu falava para ele, cara, é inacreditável como tem gente burra no mundo. Porque o Getúlio Vargas, você pode gostar ou não gostar dele, mas o Getúlio Vargas, ele, na prática, estruturou o Estado Nacional. Ele viabilizou a industrialização, a urbanização do nosso país. Ele foi o sujeito que garantiu, em 1943, a consolidação das leis do trabalho, dos direitos trabalhistas. Quer dizer, foi um presidente fundamental na história do Brasil. Isso quer dizer que Getúlio Vargas foi um presidente perfeito? Óbvio que não. Ninguém é perfeito. Igual o Lula, cara. Eu acho que o Lula foi um grande presidente. Agora, quer dizer que o Lula foi perfeito, que não cometeu nenhum erro? Todos nós podemos cometer erros. Agora, o principal é o papel histórico fundamental. Isso aí ninguém tira. E não adianta a turma ficar reclamando, pode falar o que falar, porque isso é parte da história. A história tem que ser respeitada. E um estadista da dimensão de Vargas tem que ser respeitado, homenageado, lembrado e tem que ser inspiração para os dias de hoje. Porque é amor à pátria brasileira e a pátria corre riscos. Aliás, esse é o maior risco que nós temos no tempo presente. Então, eu estou muito feliz de poder conversar contigo. Devo te dizer, Guerreiro, que eu acompanho essa conversa do PDT, que é um partido onde eu tenho irmãos, porque o Everton Rocha, André Figueiredo e Ivone Queiroz não são companheiros de parlamento. Eles são meus irmãos. Pergunta você para qualquer um deles, vai saber que nós somos irmãos. E eu acompanho com muito interesse e entusiasmo essa aproximação do PDT com o PSB. Eu acho que é muito importante essa conversa que envolve a rede, o PV. Eu espero que o PCdoB se some nesse movimento. Por quê? Porque é um movimento de forças progressistas, de forças avançadas, que querem estruturar uma alternativa para o país. Isso é, Guerreiro, uma necessidade. Portanto, máximo respeito com essa movimentação que está sendo feita. Evidentemente que eu, como candidato aqui em São Paulo, eu estive com o Lupe mais uma vez, eu estive com o Ciro, pedi apoio para eles. Se eu falo para você que eu não pedi, eu não vou estar falando a verdade, porque eles sabem que eu pedi apoio, mas eu respeito a construção que o PDT, o PSB, a rede, o PV estão fazendo, e eu, do meu lugar, vou fazer o máximo para que o PCdoB se aproxime desse movimento que eu considero muito importante. Aliás, o PCdoB já começou a participar das janelas pela democracia. Quem sabe essa não é a ponte inicial para a gente conseguir consolidar essa posição. E aqui em São Paulo, eu acredito que tem duas questões, Guerreiro, importantes. Primeiro, temos que ter uma posição frontal
de oposição a Dória Covas. Porque o Bruno Covas é o prefeito agora, mas ele foi eleito como Dória, certo? E se você observar os 4 anos dele, sabe o que foi produzido em São Paulo? Nada. Não tem um programa estruturado, uma política pública diferente. Durante a Covid, o que se viu foi uma bateção de cabeça, uma vacilação o tempo inteiro. Então, nós temos que, primeiro, marcar a posição de oposição aos tucanos de São Paulo. Crítica a um governo ausente, sem projeto, sem perspectiva, sem conteúdo. E o segundo fundamento para nós, Guerreiro, é o seguinte, é passar uma risca no chão para separar o campo bolsonarista do campo antibolsonarista. Nós somos do campo antibolsonarista. Eu vi o PDT. O PDT entrou com pedido de impeachment. Isso. E o PDT foi à Corte Internacional, foi à Haia, para denunciar o Bolsonaro. Ou seja, é essa atitude do PDT que, para mim, é muito importante. Uma atitude francamente contra Bolsonaro. A eleição é de 2 turnos. No primeiro turno, cada um apresenta o seu projeto. Eu disputo, quero ir para o segundo turno. Se por acaso eu não for, que é uma possibilidade, eu vou perseguir o apoio a um candidato que seja antibolsonarista. Porque essa é a linha de corte que vai repercutir, inclusive, na política nacional a partir de 2022. Bom, muito bom. E eu queria entender uma coisa, porque eu quero passar, a gente está com um tempo meio curto dentro da agenda do deputado, né, temos meia hora, 40 minutos se ele gostar. E eu quero falar do plano, né, do programa, do que ele está desenvolvendo aqui para São Paulo, qual que é a sacada que ele vai tirar, tem muitas coisas estruturantes aí em São Paulo que precisam ser revistas, né? Inclusive, dentro da minha proposta, Orlando, a questão de melhorar a autoestima do povo paulistano. Eu acho que é uma maneira da gente exercitar economicamente e culturalmente a saída dessa crise pandêmica e dessa crise econômica. Mas antes da gente entrar em questão de programa, uma pergunta também. A gente ficou muito sensibilizado quando a Manuela foi golpeada, e se desculpa eu falar dessa maneira, a gente interpreta dessa maneira, a Manuela foi golpeada em 2018. Infelizmente, essa questão dela entrar de vice lá no final com Haddad, e no poder, o PCdoB mandar realmente um programa puro, né? Um programa do PCdoB, um programa socialista, né? O comunista. A gente ficou muito mexido com isso porque a gente compreende um pouco como que o PT age e vem agindo dessa maneira hegemônica, em que eles trabalham, às vezes, na calada da noite, ou às vezes à luz do dia mesmo, para desestruturar aliados, parceiros históricos, uma coisa absurda. A gente sabe que a própria Manuela agora, candidata no Rio Grande do Sul, recebe lá o apoio do PT, de Tarso Genro, de Olívio Dutra, né, de bons nomes, mas diz que isso vem combinado com uma questão paulistana e uma questão carioca. Né? Você não tem algum receio, Orlando, de golpearem dessa mesma maneira, não? Você ficar vendido no meio dessa nossa sucessão paulistana? Nenhuma hipótese. Eu perdi em 2018. Porque em 2018 eu acreditava que nós deveríamos fazer uma frente mais ampla para enfrentar os riscos que representavam o retorno do campo mais conservador ao comando do Brasil. Como eu não consegui, eu apostava que nós deveríamos manter a candidatura da Manuela ou apoiar a candidatura de Ciro. Essa era a minha posição pública que eu defendi no partido. Infelizmente, um dia eu posso te encontrar e te contar em detalhes como é que foram os dias anteriores ao prazo fatal das coligações. Não foram atos nobres, enobrecedores da política que deram base às decisões daqueles dias. Aliás, o próprio PDT, você lembra, em 2018 aqui em São Paulo, o PDT tinha tomado uma determinada decisão e apoiar um determinado candidato e na última hora teve que mudar de posição, na última hora, porque o pacto firmado não tinha sido cumprido, um pacto, digamos assim, com um aliado que tinha conversado com o PDT. Nós vivemos uma coisa parecida, só que era com outro aliado, né? Se tentou fazer chantagem, até mesmo coligação, e para deputado em vários estados, houve ameaça de se manter ou não. Um negócio assim de baixo nível, e isso só me motiva, Guerreiro, a ter decisão de ser candidato. Só me motiva. Eu não tenho dúvida que a nossa candidatura está consolidada, vai ser aprovada por unanimidade
Eu falei isso para o Lupe, né? E em setembro, o Lupe falou assim para mim: tu vai ser candidato nada. Chegar no final, vocês vão recorrer para o PT. Aí eu falei: presidente, vamos apostar? Ele falou para mim, vou até agora falar publicamente, viu, Lupe? Vamos apostar uma garrafa de vinho e você escolhe o vinho. Eu já estou esperando só o dia 5 para homologar minha candidatura e mandar um bilhetinho para ele. Eu vou querer um vinho bem caro aí para poder celebrar essa aposta que eu ganhei de você. Não tem risco de nós recuarmos e nós temos que avançar para a construção de um campo político renovador em 2022. Não tem a menor dúvida que, passada a eleição municipal, a gente tem que sentar, fazer um redesenho do sistema político, um redesenho do sistema eleitoral. E, Guerreiro, parte da explicação do Bolsonaro estar tirando onda agora aí com 30% tem a ver com isso. A ausência clara para o povo, nítida, de que tem uma alternativa unificadora. Esse é o nosso desafio, pôr de pé essa alternativa viável para que o povo possa ter uma esperança, que as pessoas não querem ficar olhando para trás, querem olhar para frente, querem ter novas possibilidades, percebe? A gente fica o tempo inteiro falando, porque antes, porque ontem, porque no ano passado. Mano, a turma não quer saber disso, a turma quer saber dos problemas de hoje, entendeu? O que está acontecendo com a nossa esquerda, Orlando, que a gente não consegue mais dialogar com a população? Assim, eu lamento muito, Orlando, porque eu lembro que quando eu comecei a militar em 98, né, época de apagão, época de filas quilométricas do desemprego no governo do FHC, no segundo governo. Eu vi aquilo com pavor. Era o momento que meu pai foi demitido e foi recontratado como PJ. Eu vi esse fenômeno acontecendo na minha casa, eu vi na casa de muitos amigos. Mas, de qualquer maneira, nessa época, as esquerdas, o PDT, o PCdoB, o PT, todos, né? Não tinha o PSOL, mas toda essa turma não dava um dia de trégua para o Fernando Henrique, sabe? A gente ia para a rua, o bicho pegava, era muito bom. A população estava lá com a gente tinha que ganhar as massas, as comunidades, a gente ia à periferia, tinha um fim ainda do trabalho de base, já estava acabando a cultura, mas tinha ainda uma questão muito própria nossa. E hoje, no pior governo que essa república já teve, cara, eu vejo todo mundo muito quieto, eu fico assim, ansioso, chateado com esse tipo de coisa. O que aconteceu? Por que a gente parou de ir para a rua? Por que o Bolsonaro está fazendo uma reconversão do seu conjunto eleitoral, né, de apoiadores, no caso, melhor dizendo, antes do Lula? O Lula fez isso em Lula 2, né? A reformulação saiu da base da classe média para bases mais populares. O Bolsonaro fez isso em um ano, cara. Ele está fazendo isso no segundo ano de governo dele. Quer dizer, são fenômenos complicados para a gente. Como é que você vê essa situação? Então, primeiro que nesse presente momento nós temos o desafio da pandemia, né? O distanciamento social criou nos últimos meses uma situação dramática, praticamente desde o começo do ano, né? Porque fevereiro que começou a chegar aqui no Brasil, aquela especulação toda. Então, o ano de 2020 é um ano para a luta política, para a luta popular, para a luta de rua, um ano muito difícil. E 2019 foi um ano ainda de uma certa acomodação. Ainda assim, 2019, eu te recordo, Guerreiro, nós tivemos um levante dos jovens, dos estudantes, dos professores, da educação, né? Aquilo que poderia ser um movimento que ganharia mais fôlego esse ano, acabou sendo esvaziado por conta do distanciamento social. Não é fácil. E para nós seria uma contradição. A gente está defendendo cuidar das pessoas, cuidar das vidas, vamos lá fazer o ato na rua. E fazer virtual, com todo respeito que merece os atos virtuais, eu tenho feito muitos, mas é bem mais difícil. Então, eu acho que a pandemia tem um impacto na conjuntura, mas tem também, eu diria que uma manobra que o Temer fez, o ataque da reforma trabalhista ao sindicalismo, o fim do imposto sindical, tudo isso vai ter um impacto na capacidade de mobilização dos trabalhadores. Então, de fato, nós vamos ter que reinventar a luta popular nessa realidade aí, porque essa realidade está dada, né? De modo que a gente possa resistir. Porque agora é hora de ampliar a nossa rede de resistência. Foi muito importante esses movimentos, esses manifestos, somos 70%, estamos juntos, basta. Isso é importante, que mostra que tem um leque de forças políticas dispostas a resistir e, passada a pandemia, temos que voltar a ocupar as ruas. Porque é essa forma, temos que denunciar com força o programa de desestruturação do país, representado por Bolsonaro, de privatização, de liquidação de direitos do nosso povo. Agora, tem que ter rua. Sem rua, é difícil a gente mudar o curso da história.
Engraçado, né, Orlando, você falando isso aí, você falando do Brasil nesse sentido, eu imaginei a cidade de São Paulo, né? Parando para pensar, dei uma olhada, eu não fico olhando o número todo dia, porque eu fico muito chateado, mas São Paulo, a última vez que eu vi, quando bateu 100 mil mortos, São Paulo tinha 10 mil. Então, um município dentre 5.500, né, do país, tudo bem que é o maior e tudo certo, só que temos 10% aqui na capital, 10% dos mortos também, né, dos infectados e 10% naturalmente dos recuperados. Mas é um número absurdo dentro de um país, né? Porque São Paulo, capital, é um país dentro de outro país, né? A gente não teve nada, né? Eu queria falar um pouco de São Paulo. Eu vi o Bruno Covas fazendo um hospital de campanha na Zona Leste, ele fez alguns lá no TID Setúbal, no Setúbal, ele fez um hospital de referência lá ao lado de uma maternidade e de uma UTI neonatal, e de um lado de uma ala psiquiátrica. É uma receita do fracasso, né, cara? Denúncias que eu tenho de funcionários lá é que eles uma bisnaga de ketchup daquelas de álcool gel por setor, por dia, né? Um setor que trabalha 50 pessoas e que muda de turno cada 12 horas. Então, eu não consigo entender como é que faz, assim, como é que a população ainda está defendendo um negócio desse, como é que o cara tem até a coragem de sair de casa para se dizer prefeito de São Paulo, né? A impressão que eu tenho é que ele herdou tudo, cara, não construiu nada, sabe? Como é que você está vendo? O que você acha que é o mais grave nessa gestão do Covas aí? Cara, como eu te disse, para mim o grave é que é um governo nulo. Você ficar 4 anos numa cidade como São Paulo sem nada. E quando eu falo nada, não é assim, força de retórica, não é discurso. Se eu te perguntar, você pode ficar pensando aí até o final da nossa conversa aqui, o que é que teve? Nada. O que é que eu vejo? Ele está desestruturando a carreira do magistério. Se você conhecer algum professor, sobretudo um professor mais antigo, Sim. pergunte como era e como está sendo. Olha o que ele fez com o Sampa Prev, que é para aumentar o custo para os trabalhadores na Previdência, né? Você vê na área de transporte, só fez diminuir de 3 horas para 2 horas o bilhete único, limitando o acesso ao bilhete único. Ô, Guerreiro, a coisa mais comum ainda quando eu estava andando de ônibus, que eu gosto de andar de ônibus de metrô, que é para conviver mais com as pessoas. Aí quando está na rua, você vai vendo, junto um monte de gente ali na frente do ônibus, antes de passar a catraca. Eu comecei a ficar incomodado com aquilo. Por que aquilo? Aí um dia perguntei para uma senhora, ela falou, eu fico mais tempo aqui na frente, que é para quando eu passar na catraca, já está perto do lugar que eu vou descer, porque eu não tenho mais 3 horas de bilhete único, é só 2. Então você veja como é que é. É o que o Bruno Covas fez. Diminuiu o tempo do bilhete único, aumentou o subsídio para o transporte, mais dinheiro para empresário de transporte, certo? Desmontou as carreiras do magistério, tenta privatizar tudo. Até agora os céus. Até a área de lazer, cultura, esporte dos céus, eles querem privatizar. O céu tem que estar aberto 24 horas por dia para ser lazer, recreação para a criançada, para a molecada, para os jovens. Então, é um governo nulo. Essa incompetência apareceu também no combate à Covid. Quando eu falo que a vacilação, é porque, veja bem, se ele fala, vou abrir o comércio segunda-feira, vou abrir na terça-feira, isso acaba gerando na população a sensação que já pode ir para a rua. Então, teve um momento que caiu muito o distanciamento social, tem a ver com isso, falta de impulso do governo. Se São Paulo tivesse feito um lockdown em um dado momento, não falo agora, mas no momento certo, se São Paulo tivesse feito a busca ativa do vírus, porque você consegue rastrear o vírus e você, fazendo a busca ativa, isolar as pessoas para conter a expansão, você poderia ter tido um resultado menos dramático. É claro que eu sempre digo, no Brasil, incluindo São Paulo, o principal responsável por essa tragédia humanitária de mais de 120 mil mortos nesse momento chama-se Jair Bolsonaro. Mas em cada lugar, o governador, o prefeito, tem a sua responsabilidade. Aquele rodízio que foi inventado no meio do caminho, aquilo ali empurrou trabalhadores para o transporte coletivo e não aumentou o número de ônibus. Então, esses erros de condução, essa vacilação durante a crise da Covid, mostra pouca capacidade, pouca competência. E é por isso que nós queremos governar São Paulo, para tirar essa gente da frente. É aquela história, tem gente que já teve a sua chance, viu, Guerreiro? Não vou aqui falar nomes, porque tem uma turma, quando eu falo isso, fica nervosa. Mas que já teve a sua chance, deixe os outros terem também, para fazer diferente. É nisso que eu aposto.
A gente está vendo o Estado saindo como grande emergente, né? Vencedor, eu imagino assim, Orlando, do planeta inteiro, né, cara? Onde tem uma empresa privada atuando na confecção, por exemplo, de uma vacina contra o vírus, a gente sabe que é uma encomenda estatal, no caso, como é a Sinovac lá chinesa. Né? A gente sabe muito bem que aquilo é uma empresa privada no papel, porque é o Estado puro, né? Em outros países também é o Estado que está atuando. O Estado sai como o grande ente reorganizador da sociedade, né? Muito importante. A gente tem que disputar que tipo de Estado a gente quer. Um Estado policialesco, um Estado de Jair Bolsonaro, um Estado de João Dória, com uma polícia ofensiva que machuca as pessoas, que pisa na garganta de senhoras, sabe, que some com crianças, esse tipo de polícia, ou a gente precisa de um Estado hospitalar, um Estado de bem-estar, se é que dá para a gente recriar o Estado de bem-estar, mas um Estado um pouco mais preocupado com uma integração social. Né? Dentro disso, como é que estão os seus planos? Como é que você está organizando a tua narrativa e a narrativa do PCdoB para defender o papel do Estado no município? Como é que você está trabalhando isso? Primeiro que eu concordo inteiramente contigo. Se tem um debate que voltou ao centro nesse momento, é o debate sobre o papel do Estado. Veja o caso dos Estados Unidos, em que não há uma assistência pública à saúde das pessoas. A turma foi ser atendida em hospitais, está recebendo em casa agora o boleto para pagar, os que sobreviveram. No Brasil, o SUS mostrou a sua força, a sua importância. Se não tivéssemos o SUS, com esse presidente genocida, o drama seria muitas vezes maior, não é? Então, eu acredito que você tem razão. O papel do Estado voltou a ser um debate central. E o papel do Estado não quer dizer você estatizar tudo. Agora, não existe a indução de desenvolvimento econômico sem papel do Estado. Tem um livro que eu gosto muito, de um economista coreano, que o título é muito bom, chama Chutando a Escada, que ele fala assim, Pendurado na brocha. Os países desenvolvidos é que eles usaram o Estado para chegar num nível de desenvolvimento, aí quando chegou ali, quer chutar a escada para os países menos desenvolvidos não alcançarem o seu patamar. É disso que se trata. É uma ideologia anti-Estado, uma ideologia anti-serviço público, sem fundamento na realidade, sem fundamento na verdade. Mas é uma ideologia, então o cara afirma por afirmar. Então, eu acredito que nós teremos, nessa fase agora de retomada da atividade econômica no Brasil, ou teremos um programa de investimento em infraestrutura, ou não tem jeito. São Paulo, por exemplo, Guerreiro, está na minha cabeça, nos primeiros dias, nós revisarmos contratos. Eu vou dar um exemplo para você. Só no transporte, que a tarifa é esse roubo aqui na cidade, sim, o custo anual é de 9 bilhões de reais no sistema de transporte. Dos 9 bi de custo, 4 bi sai do Tesouro Municipal. É muito dinheiro. Essas OS que estão prestando serviço na área de saúde, de educação, são bilhões e bilhões. É muito dinheiro. Contrato de zeladoria, contrato de limpeza urbana. Nós temos que auditar todos esses contratos para abrir um espaço fiscal e criar recurso para investir em infraestrutura urbana, saneamento, transporte, habitação, porque a gente vai enfrentar o problema social e gerar emprego, porque você sabe, a construção civil gera muito emprego. Hoje, conversando com o Miguel do Rosário, no cafezinho, ele falou, Orlando, mas você se coloca como anti-Bolsonaro. Como é que você vai sentar na mesa com ele para pedir dinheiro para São Paulo? Primeiro que eu não vou pedir, eu vou exigir aquilo que é de direito de São Paulo. A nossa cidade, Guerreiro, produz 10% da riqueza do país. O João Dória não vai fazer favor nenhum de botar financiamento do Estado aqui na cidade. Bolsonaro não faz favor nenhum de colocar investimento federal aqui na cidade. Nós temos que reivindicar aquilo que nos é de direito. Eu não quero a amizade do Bolsonaro, até porque eu não compartilho dos valores deles. O que eu quero é que São Paulo seja respeitada. Por isso que eu não sou a favor dessa conversinha, que o prefeito de São Paulo é um gestor, tem que ser um gerente, nada disso. São Paulo é uma cidade-estado, tem que ter um líder político que senta de igual para igual com o governador, com o presidente da República e com a liderança comunitária do bairro, que tem que ser respeitada igual o governador tem que ser, o presidente também, com o presidente e com o governador para exigir o que nos é de direito, com o líder comunitário para ouvir o que é necessário naquele bairro. Então, eu acredito nisso. Um programa de investimento de obras públicas, de retomada de obras públicas paradas, um programa de geração de emprego e renda emergencial,
com frente de trabalho para, sobretudo, atender jovens, um apoio aos micro e pequenos empresários, o comércio local se desenvolver, usar a capacidade científica de São Paulo, que é o maior polo científico da América Latina, para reindustrializar a cidade com base em indústria 4.0, que é indústria da economia digital, indústria limpa. É nisso que eu acredito. É por isso, Guerreiro, que eu espero que dê certo o nosso plano. E eu quero você como meu líder do governo na Câmara de Vereadores, de modo que a gente consiga fazer um processo de retomada do desenvolvimento na cidade de São Paulo. Mas é um cantador tal qual o homônimo Orlando Silva, o cantor das multidões. Orlando, eu quero agradecer aí a tua presença. Eu preciso dizer para os camaradas que segunda-feira nós vamos ter o Conversa com o Guerreiro aqui com o Antônio Neto, que é o presidente municipal do meu partido, também candidato a pré-candidato a vice-prefeito aqui na chapa, junto lá com o Márcio França. E dizer que, assim, eu chamei o Orlando Silva aqui, eu chamo quem eu quiser no meu canal, naturalmente, né? Mas eu preciso dar satisfação para alguns companheiros aí, alguns amigos, que eu também chamei o Márcio França. Então, o convite está feito aí, se ele quiser vir aqui, será muito bem tratado, muito bem-vindo. Afinal, todos estaremos juntos, seja como for, no segundo turno, tem que ser desse jeito. Para vencer o tucanismo que graça aqui nessa cidade, desde que eu era criança, porque sempre foram praticamente todos tucanos, com exceção da Erundina. Erundina, quadro fantástico, mas também está lá com o Boulos, que tudo bem, também está convidado, se quiser vir aqui conversar. Agora, para a gente sinucar, colocar no corner o fascista, né, para a gente enterrar de vez esse projeto de entreguismo desse país, a gente precisa começar em São Paulo a dar grandes mostras do que a gente quer de republicanismo. Então, para mim, não importa, a gente tem que conversar com todo mundo e nós vamos construir dessa maneira um novo pacto republicano, que é basicamente o que o Ciro, o Orlando, os outros partidos estão fazendo no Janelas pela Democracia, nesses movimentos de direitos já, como ele falou, 70%, somos 70%, todo mundo isso aí. A gente tem que trabalhar, inclusive, conversando com a direita, gente. O que a gente não pode conversar, o que não dá para conversar, é com quem não gosta de política. Né? Que é com gente que quer encerrar o debate. Que aí o Orlando, como um marxista, deve saber. Se a gente encerra o debate, a gente acaba com a dialética. E aí acabou a história. Orlando, muito obrigado, viu, cara, por me receber aí, quer dizer, por dar um pouco do seu tempo aqui para mim. Muito obrigado. Sucesso. Eu que agradeço. Eu que agradeço, viu, Guerreiro? Agradeço de coração. Máximo respeito à sua atitude, sua história, sua trajetória, à sua coragem, porque não basta apenas você gostar de política. Você tem que ter disposição de fazer a política, a boa política, a grande política, discutir os desafios da cidade, do Brasil. Então, eu tenho muito orgulho de estarmos aqui juntos agora. Vamos estar juntos adiante, porque a nossa luta é em defesa da pátria brasileira, da democracia, dos direitos do nosso povo. Eleição passa, mas a nossa luta continua. Eu tenho 49 anos de idade, vou fazer 50 anos no ano que vem. Desde os 15, estou na peleja por dias melhores no Brasil, e seguirei assim até os meus últimos dias. Quero te pedir apenas um favor. Na segunda-feira, quando o Neto chegar aqui, falei, Neto, o Orlando fez questão de se despedir de mim, mandando um grande abraço para você, dizer que está com saudade de conversar com você, que está precisando voltar a encontrar para debater sobre os temas de interesse dos trabalhadores. Porque nós fizemos alianças importantes. O Neto tem uma grande liderança sindical, além de um importantíssimo dirigente político. Eu tenho uma afeição pessoal a ele, uma admiração pessoal. Então, te peço para, em meu nome, transmitir um abraço de um companheiro querido para o nosso grande Antônio Neto. Eu farei. O Neto é um líder sem igual, sem par, é um camarada, tem me ajudado muito, viu? Muito legal. Boa. Pode ficar tranquilo que eu vou mandar esse grande abraço. Ele provavelmente estará vendo isso aqui agora à noite. Então, um abraço aí para o presidente. Até segunda-feira, presidente. Mas, Orlando, obrigado, viu, camarada? Valeu, tamo junto. Valeu. Um abraço. Um abraço.